uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. E pra gente entrar então no próximo assunto, eu quero entrar com uma pequena polêmica. E ontem, uma emissora de televisão trouxe uma fala de que na eleição, no conclave passado, eu estou mudando os nomes, que Francisco teria sido escolhido e ele abriu mão para que Bento assumisse. Primeira coisa, até onde isso é verdade? E como que saiba disso se é segredo? Entendeu? Até onde isso é especulação? Na verdade é difícil de poder falar assim, é assim ou não é. Mas algumas coisas o próprio Papa Francisco, ele pode dizer, né? Então, ele em alguns momentos, dessas entrevistas, desses momentos dele com jornalistas ou com alguns encontros, ele soltava alguma dessas coisas. E alguns desses elementos foram aparecendo, e claro que aí a hora que ele falava, talvez, uma palavrinha, um ou outro, o cardeal fala a segunda, terceira. Então, já que ele falou primeiro, funciona assim o negócio. Então acho que aí foi se criando e trazendo alguns elementos, né? E depois acho que tem também alguns textos, como a gente sabe, que talvez esse texto da liturgia ou as primeiras falas dele, ele teria partilhado isso nas congregações, né? As congregações que agora estão sendo abertas, por exemplo, lá antes do conclave, que os cardeais fazem. Então, nessas pequenas falas, porque eles vão vendo o que está acontecendo no mundo e trazendo essa realidade, tem direito a pequenas falas. Então, lá atrás, então vai aparecendo essas coisas, né? Então, o que a gente sabe é que não foi 4 eleições, e na dele foi 5 eleições, votações, e ele foi eleito, né? Então, é um tempo que dá um dia e meio, 2 de conclave, né? Sim, foi rápido. Foi rápido, mas acho que isso se ventilou, muita gente fala, a gente escutou isso mesmo, né, de muitos locais, que teria aparecido o nome dele, e ele, por isso que depois, como eles estão trancados no conclave, nós não sabemos, então pode ter sido mesmo, então o caminho que nós não sabemos. Porque quando se diz assim, não, mas o que aconteceu lá dentro ninguém sabe. Bom, e o filme Dois primeiramente... Papas, o filme Dois Papas também dá essa alusão no diálogo dos dois. Diálogo dos dois, né? Mas eu digo assim, para você que está nos vendo, é claro que ninguém vai... Porque vai dizer quem eu votei, ou o fulano votou no... Não, ninguém vai... Não é isso. Mas, por exemplo, essa fala aqui, isso deve ter acontecido porque eles falaram. O próprio cardeal disse, né? Quando ele fala também que o cardeal não esqueça dos pobres. Isso aconteceu lá dentro. Foi lá dentro. Mas é algo que não compromete, algo que não é. Mas o que regula o conclave que nós estamos aí às portas é essa Constituição Apostólica Universi Domini Gredis, promulgada pelo Papa João Paulo II. E eu lembro aqui já, para início, né, nós temos hoje um colégio de cardeais com 252 membros, né? Mas apenas 135 são eleitores. E desses 135, nós temos 2 que já avisaram que não vão comparecer por motivos de saúde, né? Então, na verdade, estamos falando de 133. Dentre esses 133, então, todos eles são votantes e podem ser votados. Mas também podem votar, né, em pessoas que não estão ali. Então, depois o senhor vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Agora, tem aquele ditado já para começar. Quem entra papa, sai cardeal. Esse é o grande ditado, né? Nós já, talvez pelo tempo, né? Tá 12 anos, depois 6 anos, já tá fresco. A gente já viu esse filme, né? A gente já assistiu essa cena, né? De ver nesse momento como acontece na Europa aquelas bolsas de apostas e coisa e tal. Então, uma coisa, né, que corre por aí, e aí vão preparando as listas, os mais, os menos. Então, agora, nós temos um colégio cardinalício, e esse é um outro momento bonito do Papa Francisco, porque ele quis trazer o mundo no colégio cardinalício. Então ele foi pegando aqueles locais que não tinham representação Sri Lanka, e foi colocando dentro do colégio.
não é? Você fazia. E ao mesmo São tempo, 70 nações, né, que eu vi. e ao mesmo tempo, ele vai trazendo pessoas que não são pessoas que pensam igual ele. Mas ele foi trazendo pessoas que têm pensamento contrário, pessoas que são mais moderadas, que olham de outra forma. Então, Culturas diferentes. isso fez com que hoje é extremamente difícil dizer sobre um perfil do Papa. Tanto que as congregações que estão aí na quinta acontecendo, né? Eles estão lá e cada homilia eles vão destacando uma coisa. Hoje foi um pouquinho disso, depois tem as congregações, as falas, as intervenções, e vão dizer, olha, nós temos de olhar que é um problema o desafio ainda dos abusos, é um problema a questão de administração, é problema... Então tem que ter... E essas congregações, essas conversas vão ajudando a levantar a realidade da igreja, né? E ao mesmo tempo entendendo o posicionamento de quem está falando. E ali eles vão... Por isso que é um momento de conhecimento, é um momento de... Quando a gente brinca, né? O conclave é o Espírito Santo que age. Mas o Espírito Santo não vai agir só hora que eles se trancarem lá dentro e vai ficar sobrevoando lá. Não. O Espírito Santo está agindo agora. Já agora. Ele está agindo agora. Preparação, né? Eles se conversarem, se encontrarem, E agora se rezarem conhecerem, padre. juntos. Esses 9 dias dessas celebrações, onde cada dia é um cardeal rezando pela alma do Papa, mas também eles estão rezando juntos. Então nós temos que acreditar que a comunhão e a força da fé está aí, em rezar junto. E estão lá reunidos os cardeais que escreveram a carta contra o Papa em determinado momento, estão lá rezando. Então aqueles que não eram tão a favor, ou mais distante ou mais perto, estão lá rezando. Comunhão. Então essa importância dessa força. Então o Espírito Santo não vai agir só na hora de ter que dar o nome. Já está agindo, né? Que era algo que a gente conversava aqui antes, que para mim, essas congregações... Quando a gente pensa assim, os cardeais... Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de muitos leigos, isso é um grupo muito amigo, se conhece, sempre se veem, sempre conversam. E o senhor falava para mim, não. Né? Quando o senhor falava assim, já tem tantos cardeais lá em Roma, eu falei assim, parece que estão com pressa, né? E aí a nossa visão do conclave, muitas vezes é aquela visão de eleição que a gente vivencia no nosso país. Estão lá montando os partidos, montando os grupos. E o senhor fala, não, estão lá se conhecendo, porque muitos, o irmão Francisco falava, nunca nem se viram. Porque quem foi de um consistório não foi do outro, estiveram no sínodo, mas depois talvez não foram representantes lá. Um grupo que foi num consistório não foi no outro, participou de uma missa no Vaticano, mas como que foi essa conversa? Então nem sempre todos se conhecem, né? Ô Jandim, tem alguma pergunta aí? Parece que eu vi que tem algumas perguntas aqui mais voltadas para esse tema. Eu acho que eu tenho uma aqui do Daniel Penha, que eu acho que já é bem da introdução. Irmão Daniel, lá em Sales, um abraço aí. Não, Sales Oliveira. Pode fazer aqui? Quais são os critérios no conclave para eleger outro Papa? Sabemos que tem a inspiração do Espírito Santo, mas a Igreja vai procurar manter uma mesma linha próxima a Francisco, da ideia de Francisco, ou uma linha um pouco mais distante? Quais são os critérios? Impossível de prever esse critério, né? Na verdade, são essas congregações, essas conversas entre os cardeais que vão como que direcionando, né? E na verdade mesmo, acho que depois disso, na hora que começam as votações, começam a aparecer nomes, não é? E ali então começa a querer ficar claro talvez algum desses elementos. Mas penso que o que manda mesmo são esses momentos agora que vão se conhecendo, que vão se falando, vão se apresentando as necessidades da igreja no mundo e quem poderá ter esse perfil de conduzir isso, não é? Eu acho que aí vai é como ir preparando aos poucos até que vá aparecendo uma figura que brote dali, que seja, né? Que seja o consenso, porque a gente fala assim, se nós olharmos a distribuição, eu tenho ela aqui, talvez, não sei se, mas acho que está correta. Nós temos, parece que 14 na América do Norte, são cardeais, 53 da Europa, é a primeira vez que a Europa ela entra com menos da metade, parece-me, né? 23 da Ásia, 23 da América Latina, 18 da África e 4 da Oceania. Lembrando que são, por esses números que falei, se realmente confirmar 133, pode ser que alguém às vezes ainda não vá,
São 89 votos. É muito voto. Nossa, voto. Então, é aquilo que a gente diz, ninguém vai sair de cara com 89. E nenhum continente vai falar que nós fechamos entre nós. Não tem nem como. Se Não eles tem fecharem, como. não tem Até votação. Não tem votação. Vamos só Não pode explicar. nem fazer esse arranjo. Nem faz esse arranjo, Então né? vamos explicar. Por que 89 votos? Porque 2/3, né? me corrija se eu estiver errado, porque para o Papa, para um cardeal ser eleito Papa, precisa ter pelo menos dois terços dos votos das pessoas ali, 2/3 dos ali votos. presentes. Esse é o critério. Uma dúvida que surgiu aqui. O senhor falou que tem 200 e quantos cardeais? 252. Tá, 252 e só 133 vão estar votando. Esses outros que não estão votando, eles participam ali dentro do conclave? Não. Ou eles nem entram para dentro do Das conclave? congregações. Só participam agora desse momento que está tendo as congregações, todos estão Por participando. isso, então, que tem essas A hora congregações que entra também. lá o conclave, tanto que agora já saiu a data do conclave, né? Então o conclave começa, pensando assim, com a missa pro elegendo, né? Que é aquela para a eleição do Papa, né? Então os cardeais participam da missa na parte da manhã e depois à tarde eles são convocados, que é a hora que eles vão para a capela assistindo, porque tem que entrar pro conclave. Então o cardeal ele faz o convite, né? E já tem a celebração e no final da celebração ele já faz o convite. A tal hora estaremos reunidos sobre a ação do Espírito Santo e vamos entrar. Então, aí aquela hora marcada, eles começa com o canto do Veni Creator, que é transmitido, né? Isso, é feita parte. uma oração, eles entram, é feito o juramento dos cardeais, isso ainda é transmitido, né? Ele tem que fazer o juramento desses que entram. E aí depois o mestre das celebrações vem e diz o extra omnes, né? E aí então fecha a porta. E aí os cardeais ficam e ele sai pro outro lado lá e ficam Todos os que cardeais. estão lá dentro podem ser eleito. Inclusive porque deve ter algo. Eu vou agora falar dos filmes que a gente assiste. Não tem jeito, eu tenho que. Até porque as Eu não tô lá, uai, eu tenho que ter. Todos assistindo o também. filme, você pode agora também. Então, que nem alguns filmes que a gente já assistiu, que traz isso, né? Dois Papas traz essa imagem. Sandálias do Como que é Pescador, aquele? que é a Sandálias do Pescador. Isso. É o mais antigo, né? Agora tem o filme Conclave, Isso, que agora não sei se Conclave. os senhores assistiu, mas eu assisti, né, pra assim ver, né, e tem outros filmes, né, Anjos e Demônios também traz e aquela figura, tem um que está ali na frente dirigindo os trabalhos. Parece ter uma mesa composta. Mesmo esses podem ser votados. Podem ser votados. Eles têm de E quem que estabelecer escolhe esses? entre eles, né? Entre Aí eles ali eles eles vão vão escolher eleger. a quem vai ser os escrutinadores, quem vai presidir. Aí então os cardeais montam para ir conferindo tudo, porque é tudo voz alta, né? Tem que E é engraçado porque antes de anunciar, dois tem que olhar. tem que olhar Eles não pra- falam nada, só olha, para ver se o Confere. terceiro fala. Pra não ter o risco de acontecer igual aconteceu no Oscar. É porque vai queimar Melhor depois. filme Né? é tal. Ai, não. Então, Porque vai queimar depois, então não tem como falar. Não tem Recontagem não existe. Não tem recontagem, Não que tem aí já vai recontagem. sendo direcionado. Então não por tem isso como que fazer auditoria ali nos votos, né? Vai. não tem como. Eu só quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a Mônica. Ela diz assim: ó, o Papa Francisco levou saúde através dos hospitais fluviais para a minha Amazônia. Sim. Né? E até alguém da Amazonas está vendo aqui, né? Que são Então, os dois barcos, os né? barcos, né? Que é uma coisa que ela cita aqui no seu comentário.